Boa noite, gente. Vamos dar início, né? À terapia de vidas passadas, 2023.1. Hoje é dia 30/5. Espero que para todos seja uma boa viagem, né? Um bom percurso. Temos aqui alguns alunos que já são alunos nossos, já faz algum tempo, alguns alunos mais recentes, mas é sempre bom estar com vocês, sempre muito bom estar por aqui. Então, bora lá. A terapia de vidas passadas, formação de terapeutas. Então, esse curso, né, ele visa a criação ou capacitação de pessoas para lidar com a TVP, que é uma ciência muito nova, né? Ela teve início lá pela década de 1970, que para mim tá bem ali. Não é tão longe assim, não. E a nível de ciência, muito nova. Não é uma ciência de laboratório, né? É uma ciência empírica, é uma ciência baseada em depoimentos, tá? Tanto das pessoas que passam pela regressão, como dos profissionais que a fazem. Mas mesmo sendo bastante nova, nós temos já uma vasta literatura sobre TVP, e ela, né, vem se transformando bastante, e principalmente uma das grandes figuras da terapia de vidas passadas, que é o Hans Stenda, e ele fez umas modificações a nível de atendimento que, nossa, mudou e mudou muita coisa. Mas a gente vai começar lá com os primórdios, né, os primeiros. É claro que eu não vou dar todos nessas 5 aulas, é impossível. Então, eu vou pegar uma técnica, e com essa técnica, você vai ser capaz de realizar com segurança a regressão e orientar aquela pessoa que passa pelo seu setting dentro dessa terapia, tá? Podem ficar à vontade para interromper e fazer suas indagações dentro das minhas capacidades de tentar responder. Pode perguntar mesmo, que eu gosto dessa interação. Uma das coisas que eu não gosto de colocar cursos em plataforma é por causa disso, eu gosto da interação. Então, vamos lá. Essa aqui, que nem parece mais comigo, sou eu. Eu com mais cabelo, tá certo? Eu tenho há mais de 3 décadas, né, que eu estou envolvida com as questões espiritualistas, com as questões espiritistas, com as questões de terapias alternativas, etc, 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 etc. E como o Carlos falou, né, eu gosto muito de pousar em várias flores, né? Todas as flores têm os seus aromas e os seus docinhos. Então, todas elas têm alguma coisa a oferecer, né? Eu trabalho a nível de terapia psicológica, eu optei pela psicanálise, mas eu trabalho com hipnose, amo hipnose, hipnose é muito bom. A nível de terapia energética, a minha terapia preferida é o Reiki. A nível de adivinhação, divinação, né? Eu parto para o pessoal lá do paganismo nórdico, gosto muito do paganismo nórdico. Bebi muito tempo na fonte do kardecismo, que é bem importante, né? Adoro a teosofia. A teosofia, nossa mãe, a teosofia é uma porta aberta para um conhecimento profundo. Já transitei ali pela biose, já transitei pela Rosa Cruz, e vamos embora, né? Todas elas me agraciaram com muitas coisas, e todas elas eu tenho que agradecer. Então, continuando. Ok,
O Terapia de Vidas Passadas é um curso livre. Por que é um curso livre? Certo? O curso livre é compreendido como aquele que não precisa da autorização do MEC para funcionar, nem para ser reconhecido. Nem agora, nem antes e nem depois. É um curso livre na medida que ele é organizado por aquele que o propicia, em forma de módulos, com a quantidade de uma carga horária que o ministrante acha necessário, ou a turma acha necessário, dependendo de cada pessoa, e que também pode ser utilizado, né, pelo profissional, dependendo do curso que ele faça, para somar seus conhecimentos e também para apresentar lá no seu currículo. A questão principal que eu coloco como esse curso Terapia de Vidas Passadas como curso livre não é nem essa. Existe no Brasil, né, algumas escolas e institutos de hipnose, regressão e terapia de vidas passadas. Existem também aquelas pessoas, às vezes, ligadas a algum ramo religioso, principalmente o kardecismo, e também criaram seus sistemas de terapia de vidas passadas e já passaram, né, por alguns alunos que terminaram por se apossarem do conhecimento do professor. Então, para que eu quero que fique bem claro isso, que eu não estou ligada a nenhum instituto, a nenhum ramo esotérico, nenhuma escola iniciática, nem a nenhuma religião. Nesse curso, que eu já fiz 2 turmas, certo? A primeira turma em 12 meses, a terceira em 13, porque as pessoas pediram mais um mês para dar uma espichadinha. Eu divido em módulos, né? Secciono os saberes de diversos terapeutas de terapia de vidas passadas, de regressão, como eu disse, os primórdios até os mais recentes. Isso é bom, assim, porque eu me poupo de ser colocada na justiça. E teve uma vez que eu citei uma frase de um terapeuta nacional, brasileiríssimo, coloquei o nome da pessoa embaixo, e só a frase no cardzinho, e coloquei o nome dele embaixo. E ele ligou para mim, dizendo que ia me colocar na justiça. Peraí, professor, eu fiz seu curso. Eu fiz seu curso, eu indico o seu curso, e no meu curso eu digo que eu não tenho nada a ver com o seu. E a partir desse momento eu cortei ele de todas as minhas citações. Mas eu compreendo, porque ele já foi muito traído pelos próprios alunos, aqueles que ele elegeu como divulgadores e participadores do instituto dele, e pessoas se apossaram do conhecimento, compreendo. Mas a trigo e joio, né? E joio. E eu estou tentando ficar aí no pessoal do trigo. Então, esse curso é livre, não está amarrado a ninguém. Ultimamente, eu não estou nem usando o nome de pessoas atuais. Uso até aqueles, a maioria até já fizeram uma passagem, que foram os precursores. Mas são eles, é raiz, gente, adoro trabalhar com raiz. Nenhuma arvorezinha sem raiz se sustenta. Ok? Vamos lá. Informações sobre terapia de vidas passadas. A terapia de vidas passadas é chamada de regressão, regressão de memória ou retrogoquinoterapia. Vamos traçar isso, destrinchar em semiúdos. TVP é regressão? Sim. Regressão é TVP? Não. Como assim? Você pode levar um cliente, né, seu, a fazer uma regressão à causa, através da hipnose, por exemplo, levar a um estado hipnótico, de transe hipnótico,
e leva a pessoa a buscar, né, no inconsciente o motivo, o trauma, o acontecimento que gerou aquele distúrbio de saúde emocional, mental. E aí a pessoa vai para a adolescência, para a infância, para a primeira infância, para o momento do parto, ou até a vida intrauterina. Ah, isso é regressão. Os psicólogos estão liberados a fazer as duas, tanto a regressão como a terapia de vidas passadas, regressão a vidas anteriores. Isso desde que eles não indiquem a TVP, eles não orientem o cliente a realizar a TVP, mas se deparem com o caso de que a pessoa faz a regressão a vidas anteriores, né? Dentro do processo de regressão nesta vivência atual. E aí ele tem que trabalhar com isso fora de uma linha religiosa. Ele respeita o que o cliente traz. Se o cliente acredita em reencarnação, que é um dos pilares da TVP, ele pode utilizar isso. Quando eu faço a regressão, mas a pessoa não crê na regressão, e engraçado, eu já tive uma aluna que ela passou o curso, ela fez o curso da primeira até a última aula, e ela era uma daquelas alunas que dificilmente faltavam, ela sempre estava lá, mas ela não acreditava em regressão. Ela achava que nem ela ia conseguir regredir. E no último mês nós fizemos uma das técnicas mais avançadas, que é a chamada hipnose positiva. Que você não utiliza a condução tradicional de sugestão para que a pessoa entre em hipnose. A gente entra pela via da imaginação. E aí ela conseguiu regredir e principalmente aceitou que regrediu. Então, se você trabalha psicologia, você pode utilizar sim a TVP, mas aí eu indico que você procure, né, o conselho, onde o conselho relata quais são as normas para você utilizar a regressão. Quanto aos psicanalistas, lembrar que o nosso amado pai Freud, ele utilizava de hipnose no início, né, ele aprendeu principalmente com Charcot, na França, ele utilizava a hipnose para levar o paciente dele a esse estado alterado de consciência e adentrar nos traumas, principalmente os traumas infantis. Ele nunca acessou, que se saiba, uma vida passada, e trabalhava com a cartase. E a cartase também é muito utilizada na TVP. A maioria dos precursores em terapia de vidas passadas utilizavam, né, dessa purgação, dessa limpeza emocional, mental, para que o regredido obtivesse o equilíbrio, né? Obtivesse a sua cura, resolvesse, ressignificasse aquilo que ele passou. E realmente, assim, você vai ter clientes que, a partir da memória daquela vida, da revivência, ele simplesmente deixa de apresentar ou diminui em muito o sintoma, como, por exemplo, uma fobia de baratas. Aí nós temos o caso de uma mulher que chega, né, com fobias de barata. Aí ela não podia ver uma foto, ela não podia ouvir um barulhinho de inseto, que ela já ligava que era uma barata, a barata estava a 1 quilômetro e ela já estava ali morrendo de medo, e imaginava que as baratas iam entrar na casa dela, e passava um perrengue, né? E ela fez uma regressão,
E nessa regressão, ela se viu numa vida anterior, como uma criança que o pai, né, em bruto, um homem muito bruto, prendeu ela num cômodozinho da casa, que era depósito de alimento, e tinha muito inseto. Então, a partir disso, ela teve terror. E quando ela fez essa revivência, ela passou a diminuição desse sintoma até a extinção. Ok. Então, alguma pergunta até aí, gente? Tudo ok? Vamos lá. É um procedimento. Legal. É um procedimento terapêutico que envolve a exploração e a compreensão das atividades e decisões da vida passada. Nós vemos em terapia de vidas passadas que os últimos momentos, os últimos pensamentos, eles são significativos para as vidas que irão acontecer. O trauma da morte, né? A forma que a pessoa perde o corpo físico em determinada experiência carnal, é um dos elementos mais poderosos para a formação das próximas personalidades. E a maioria dos terapeutas de vidas passadas anteriores, os nossos mestres, os nossos grandes professores, eles colocavam muito isso. Nerterton já faz uma modificaçãozinha, ele também aponta a questão do nascimento. Mas é outra história. Em geral, é a morte. O que é que eu penso nos meus últimos instantes de vida ou nos meus últimos meses de vida? E isso fica essa cara, né? Fica um suco na alma. É como um caminho. Tipo assim, vamos dizer que você mora no interior, aí você começa a fazer aquele caminho para chegar no rio, da sua casa para o rio. E aí você vai fazendo aquele caminho, e outras pessoas vão fazendo aquele caminho. Então, ali o mato deixa de existir. E as pessoas transitam com mais facilidade. Exatamente isso. Quando você tem um trauma de morte, né, e algumas decisões, tipo, eu fiz isso, isso acabou com a minha vida, eu não vou fazer mais. Fica esse suco psíquico, onde as energias mentais e emocionais vão correr com muito mais facilidade na memória que nós trazemos de uma vida para outra. Aí eu vou contar, por exemplo, dar um exemplo. Eu faço leituras de vidas passadas à distância. Aí uma história é de que uma mulher que era muito rica, casada com um homem muito rico, ela era de família rica, casou com um homem rico, continuou a ter uma vida rica e fútil. Dentro dessa futilidade, ela encontrou um grupo de senhoras da sociedade, jovens senhoras, né, tipo Rotary Club, para fazer caridade. E ela foi fazer caridade numa casa de crianças pobres e abandonadas. E ela conheceu uma menina, ela se apaixonou por essa menina, e ela fez tudo para essa menina sobreviver, só que essa menina não sobreviveu, era uma criança muito doente e terminou falecendo de problemas cardíacos. E a partir daí, ela com a relação com essa menina, ela modificou toda a vida dela, ela deixou de ser fútil, ela deixou de ser aquela mulher que casou com o marido, né? O marido já arrumou outra, ela ficava lá só com a esposa, mas não tinha mais vida, porque ela não era a mesma pessoa com quem o marido se casou. O marido se casou com a Dandoca e queria uma Dandoca, mas ela tinha deixado de ser Dandoca, por causa daquela criança. Então, a vida dela mudou completamente. Quando a menina morreu, ela se encontrou em total solidão, né? E desesperada, porque não tinha conseguido fazer nada. E aí, nos últimos anos da vida dela, e no momento da morte, ela lembrando daquela criança, ela disse para ela:
eu sou um inútil. Eu não consegui fazer nada. E ela criou uma determinação. Nessa encarnação, o que é que ela veio buscar através dessa leitura em vidas passadas? Por que eu não consigo fazer nada? E aí a explicação veio, né, com essa vida. Ah, e foi essa vida que fez tudo isso? Possivelmente não. Eu já percebo que existe, né, coisas que vão acontecendo parecidas e que tem aquela vida que é a mais marcante. E é essa vida que chega na memória da pessoa. Ou é essa vida que eu trago no meu trabalho de leituras de vidas passadas. Aí tem as memórias de vidas passadas têm um impacto na saúde da vida atual. Somente a nível mental e emocional? Não. A nível físico também. E principalmente para aquelas pessoas que reencarnam com maior rapidez. Deixa eu ver o nome dele, meu Deus. Não é Brian essa, não. É outro. Daqui a pouco chega. Ele teve mais de 20 anos de trabalho com crianças que lembravam da vida anterior. E, em geral, essas crianças lembram até 8 anos, mais ou menos, elas lembram de quem foram, onde nasceram, a família, o local, a casa, a situação social, econômica, religiosa. Mas, principalmente, muitas dessas crianças traziam no corpo físico a causa da morte anterior. Então, casos onde, na vida anterior, a pessoa tinha sido assassinada com um tiro, ela trazia o feto, né? A criança trazia a marca aqui na testa, onde tinha entrado o tiro, e mais uma marca por onde o tiro tinha saído. Marcas de facadas, marcas de acidentes. Então, as vidas passadas, elas não se limitam a trazer as marcas psíquicas, né? Ela também pode trazer as marcas físicas. Esotericamente, nós temos, por exemplo, nós, bruxas inglesas, né? Quem foi bruxa lá na Inglaterra, tinha uma questão assim de enforcar muito o pessoal. Enforcar, enforcar. Não era nem corta-lhe a cabeça, feito a rainha de Alice nos Países da Maravilha, não. Era enforca a bruxa. A pessoa que ela é enforcada, ela pode trazer na próxima encarnação problemas sérios de coluna. Porque nós levamos para o outro mundo átomos físicos que trazem a memória desse corpo atual. Então, quando este corpo fenecer, eu vou levar um átomo para o mundo espiritual com os registros desse corpo que vão serem utilizados para a construção do próximo. E aí eu também vou fazer um alerta, gente. Esse curso ele vai dar a parte científica de como você lida, mas ele vai trazer também essa parte energética, que alguns chamam de espiritual, mas sem nenhuma conotação religiosa. Ok? E uma coisa que eu acho bem legal, né, e na terapia de vidas passadas, é que ela inclui o trabalho de vida entre vidas, é o chamado período de intermissão. É o período que nós falecemos aqui, o corpo físico falece, e se faz a passagem, e se tem um período de recuperação, de refazimento, nos chamados mundos sutis, nas psicosferas terrestres, que tanto pode ser, como o pessoal diz, ou lá em cima ou lá embaixo, e não fica muito contente não que a gente está no chamado mundo do meio, tá?
Ou seja, nós estamos abaixo de nós temos a primeira zona infernal, e acima de nós temos um umbral grosso, ou seja, isso aqui não é grande coisa não, gente, isso aqui é bronca e bronca pesada, pesada mesmo. Isso aqui também é umbral. Um umbral que tem muitos umbrais dentro. Eu tenho o meu umbral, o Carlos o dele, o Wilson o dele. Mas o nosso umbral tá leve, gente, porque você quer ver um umbral pesado? Vai aí na Cracolândia da tua cidade. Toda cidade agora tem uma Cracolândia, né? Ali é um outro umbral, ao qual, graças a Deus, nós não pertencemos. Mas é um umbral dentro deste nosso umbral. Pergunta, gente. Nadinha de nada. Só você. Oi, você falou ali da regressão da TVP, precisa verificar junto com o seu órgão qual é o processo que tem que ser tratado, né? Eu não trabalho na área de psicologia, eu trabalho na área de terapia holística. Eu posso fazer esse processo? Pode. Primeiro, porque é um curso livre. Uhum. Tá? É um curso livre. Não tem legislação sobre a terapia de vidas passadas. Como não tem, qual é a tua terapia holística que tu mais se dedica? Olha, eu vou falar uma que se liga à regressão, tá? Eu trabalho com a árvore genealógica, né, com cura através da homeopatia, né, onde eu vou lá nas camadas dos avós, tataravós, bisavós, vejo se tem algum miasma que vem daquela linha ali e faço rompo com aquele miasma, né? Ou seja, um contrato feito antigamente, nessa linha aí. Né? Que Esses são legal. do que eu trabalho. Sim. Socorro, depois tu segura tua pergunta aí, senão eu esqueço, vice? Diz aí, Socorro, o que foi? Libra constelação. É, tu conhece David Furlong no trabalho de árvore genealógica? Não, Procura ele, tem os livros antigos, mas é é, muito bom. David Furlong. Qual vou foi até tua questão anotar. que tu levantou, Preto? Eu coloquei aí, vice, o nome. Gratidão. Sim, aí tu levantasse uma questão. Qual foi, Carlos? Desculpa que me fugiu. Não, foi justamente se Sim, eu não sim. atuando na área de psicologia, poderia, né? Mas você Pode, disse pode que, sim. Você já como é um curso trabalha com livre. isso. Uhum, Já é um curso uhum. livre. Você já trabalha com isso, certo? Isso vai, acho que vai dar uma ferramenta excelente para você. Lá no final do curso, gente, né? Lá no finalzinho do curso, quer dizer, seria num dos últimos módulos do nosso curso de um ano, a gente trabalha com o que você pode ter visto como miasma, né? Com energias intrusas, que muitas vezes são os antepassados da pessoa que estão lá presente, influenciando, como também até a questão da auto-obsessão, ou pseudo-obsessão, né, que Hans Tenda coloca como personalidades que nós somos, mas que não foi integrada após a nossa morte, ela não é integrada e ela continua a existir. Aí você vê uma pessoa que é pobre, né, mas se comporta como uma rainha, porque aquela personalidade anterior viveu na opulência e não se permite viver na. Aí está o conflito gerado. É bem interessante, mas pode sim, com certeza, e é muito bom, acho que vai lhe ajudar bastante isso aí. Que legal. Você vai gostar de David Fromm, ele é muito bom, muito bom. Ele tem vários livros.
Eu tenho até uma que eu comprei essa semana, que é a Física da Alma, que ela é puxado para lado quântico, né? Do Amit Uhum. Goswami, né? Bem. Eu não comecei a ler ainda, tá na minha fila. Mas Não, bota na tá fila, porque do... livro na fila é o que mais tem, né? Os livros da gente é fila de INSS, tem bastante. Então, o que é que a gente espera de um terapeuta de regressão? Assim, eu vou dizer uma coisa a vocês, tá? A aula nunca é 1 hora. Sinto muito. Por isso que eu digo assim, delicadamente, deixa assim aberto. Porque quase sempre eu dou 1 hora e meia, 2 horas de aula, não tem jeito. Assim, porque eu acho muito pouco, 5 horas aulas para dar um módulo só. Aí eu enrolei vocês, tá? Eu menti, eu juro que eu menti. Ok, o que se espera de um terapeuta de regressão? Dedicação. Se você vai trabalhar com pessoas, você está responsável por aquelas pessoas. Você está, né, adentrando na história daquela pessoa. Você está também se ligando ao karma daquela pessoa, gente. E se você entra como um curador, você tem que dar tudo de si, tudo mesmo. É uma responsabilidade energética, espiritual, ética e moral. Então, se dedique. Eu quero ser terapeuta de regressão? Ótimo. Beleza. É excelente. É uma ferramenta excelente. Sim, é uma ferramenta excelente. Agora, você tem que estudar. Você tem que ler. Por melhor que você tenha uma professora linda, maravilhosa, fofa, como eu, e humilde que eu sou. Humilde demais. Gente, eu sou muito humilde. Assim, eu bato com Chico Xavier na humildade, tá? Mas se você não andar, se você não se aprofundar, não é legal, tá? Não é legal e você vai criar karma negativo. E não é só na TVP, não. Em qualquer coisa que você faça. Até criar seu pet. Se você não se dedicar, pegar um bichinho, trazer para sua casa e não se dedicar a ele, isso é karma negativo com o grupo elemental, a família, a consciência grupal daquele bichinho, né? A compreensão da alma humana. Tá, eu levo o cara lá para a regressão, ele faz a regressão, ele traz o material, né, psíquico, e agora? É só a pessoa lembrar e vai ser curada? Nem sempre. Isso vai acontecer também. Mas aí ela vai trazer o material. O que é que você vai fazer com esse material? Então, aí você precisa, né, buscar uma maneira de trabalhar com isso. Ai, quer dizer que eu tenho que ser psicólogo, eu tenho que ser psicanalista, eu tenho que ser médico. Não, não precisa. Mas você precisa ter algum estudo, alguma compreensão de como as pessoas funcionam. Uma das formas mais simples de você trabalhar com isso é ser um conselheiro. Lê alguns livros de aconselhamento. Estou pedindo para você ler a obra de Ferrucci, ou de Freud, ou de Jung. Não, lê alguma coisa de aconselhamento. Pastores, padres, bruxos, feiticeiros, xamãs, eram os antigos psicólogos, eram os antigos psiquiatras. Eram eles que acolhiam as pessoas, as orientavam, as apoiavam. E isso a gente pode fazer. Outra coisa que o terapeuta de regressão tem que saber, as leis espirituais. A grande lei espiritual, e ela está presente em todas as crenças religiosas do mundo, é a lei do karma, a lei do retorno. De Deus não se zomba, aquilo que o homem semeia, colherá. Isso está lá na nossa Bíblia, né? Na cristã. Então, o que a gente faz, volta. Aí você vai para o pessoal da New Age, né? Assim, tudo que você faz, volta 3 vezes. Como assim 3 vezes? Eu faço uma coisa e volta 3? Sim. Porque antes de você fazer, você pensou, trabalhou sua mente, seu campo mental, suas energias mentais. Volta a nível
de corpo mental. Segundo, você desejou, você sentiu, você trabalhou as suas energias emocionais. Então, aquele ato também está atrelado ao seu corpo emocional. E aí você realizou. Então, você trabalhou no plano físico. Por isso que tudo que você faz volta 3 vezes, porque volta nos seus 3 corpos. Porque quando o karma, ele não vai funcionar só aqui com seu cliente, com o remigrante. O karma vai funcionar no mundo físico, vai funcionar nos períodos de intermissão. Quando você pega um cliente e ele vai entrar em hipnose, em transe hipnótico, aí ele está lá na morte dele, morreu, e agora? E agora o que está acontecendo? Agora está escuro. Hã? Vai mais para frente, o que aconteceu? Continua escuro. E mais um bocadinho, o que aconteceu? Continua escuro. Onde é que está teu remigrante? O que está acontecendo com ele? Como é que tu vai tirar ele dali? Então, as leis espirituais, que são as leis energéticas, como as coisas funcionam. Porque assim como é em cima é embaixo, assim como é embaixo é em cima. Né? Uma lei hermética. E esses processos energéticos? O que acontece quando o corpo físico fenece? O que acontece com a consciência? Como se dá a separação? O que é que fica de uma vida para a outra? Então, tudo isso deve ser estudado pelo terapeuta de vidas passadas. Mas se ele não acredita em reencarnação, nem ele, nem o cliente, tudo bem. Você só precisa das ferramentas para trabalhar. Não estou pedindo sua crença, não. Eu estou pedindo sua dedicação, sua compreensão que aquela pessoa que está lá é um ser humano que está precisando de ajuda. Ok, Carlos, fale, meu querido. Acontece muito, porque eu não vejo uma lógica alguém não acreditar e buscar informação, né? Eu costumo brincar, uma frase que eu uso muito, né? Que tu tem que ser muito à toa para ser ateu, né? É uma brincadeira que eu gosto de fazer. Mas a pessoa, ela pode assim, ó, eu tenho dificuldade de fazer uma regressão, né? Agora, mas eu não acredito, vou fazer, né? Eu acho estranho, só queria deixar registrado dessa parte aí. Não, estranho realmente é, concordo contigo. É estranhíssimo, mas o que acontece, acontece. A doutora Edith Fiore, quando ela entrou na regressão, né, que ela é uma das grandes da regressão, da terapia de regressão, ela entrou sem querer, porque ela era, depois dela ter sido oriunda de uma família religiosa, ela se tornou agnóstica. Então, ela não discutia questões religiosas, porque as questões religiosas não são prováveis cientificamente. Mas aí ela começou, ela era psicóloga e de psicanalista, trabalhava na linha também de Freud, e ela começou a achar que era muito caro para as pessoas e muito demorado. Então ela começou a usar, ela conheceu a hipnose, começou a utilizar a hipnose e ter, assim, resultados bem mais rápidos com os clientes. Só que numa dessas questões, ela pegou um senhor, um homem, que tinha problemas sexuais, e começou a fazer a regressão à causa, achando que ia para a infância, no máximo a vida intrauterina, mas o cara transbordou, passou disso, foi para uma vida no século XVI, onde era padre, e aí, gente, explicou tudo, né? Eu acho que dá para imaginar mais ou menos, não sei o que foi, porque o livro não nos conta. E esta pessoa, ela não acreditava em regressão. E Fiore também não acreditava, nunca tinha levantado essa questão. E tem pessoas que vêm com o pezinho atrás, sabe? E já imaginou que você vai fazer uma regressão? Você não faz só uma regressão de vidas passadas. A pessoa vem para fazer uma hipnose, para regredir, para conseguir saber por que eu ajo assim. E às vezes ela foi o quê? Bulinada lá quando era criancinha, ela teve um susto, ela teve algum trauma que ela
esqueceu, né, no recôndito da mente, e sem querer, ela ultrapassa a linha do tempo. Aí ela não vem nem fazer uma regressão, ela vem fazer outra coisa. Aí isso acontece nesse sentido, mas como gostei, tem que ser muito à toa para ser ateu, né? É muita perda de tempo mesmo. Respondeu, meu amor? Sim, gratidão. Então, vamos lá. Certo? Outra coisa, né, é que a TVP, ela é baseada no quê? Nesse contínuo espiritual. Não existe vidas passadas. Como assim? Como é que não existe vida passada e tem TVP? Você imagina um colar de contas. Isso é a Anne Besant, eu acho lindíssima essa descrição dela. Um colar de contas, de pérolas. Tá. O fio que sustém o colar é o princípio espiritual. As pérolas são as existências, as vivências no mundo físico, aos quais a gente denomina de vidas. Mas a vida é espiritual. As vidas são as experiências que esse princípio espiritual teve na carne. Porque a partir do momento que o espírito ele foi criado, e aí é só uma hipótese, ele é eterno. Então, ele é contínuo. E nós, né, trabalhamos com esse contínuo. A gente não trabalha com as vidas, a gente trabalha com o fio, com esse princípio espiritual que nasce e morre, até um dia que a gente consiga romper esse ciclo vicioso da roda de vidas e mortes, ou a roda de samsara, né? Pelo budismo. A gente conseguir romper isso, a gente sai daqui. E o que nós estamos fazendo, né, na estrada da TVP? Por que é que a gente está se envolvendo com a TVP? O que é que nós temos a ofertar, né? A gente vai ajudar as pessoas que nos chegam a buscar o autoconhecimento. Outro caso. O cliente queria, né, saber, e aí ele não veio realmente com um problema, ele só veio com uma indagação. Uhum. A relação dele com, assim, com movimentos de auxílio, de ajuda, ele não sabia porque ele não dava certo financeiramente, ele queria mais, mas não conseguia sair dali, as coisas eram... Mas ele não tinha uma queixa, uma demanda. Veio mais para saber, só que ele não sabia se uma vida importante para mim. Ok, vamos lá. Aí o que ele viu? Ele veio de uma família rica, quando ele tinha um irmão, quando o pai dele morreu, esse irmão ele tinha problemas mentais, ele simplesmente abandonou o irmão e se apossou da fortuna. Pronto. Ponto final, viveu a vida dele tranquila, nunca quis saber do irmão, o que foi que aconteceu. Esse rapaz hoje, ele trabalhou, o papai, né, para aquela instituição de crianças com problemas, a PAI, né? Eu não sei nem como é a sigla, PAI, que quer dizer. Então, ele trabalhou com essa instituição que cuida de crianças com problemas e tem um irmão esquizofrênico que é ele também que cuida. E está sempre metido com questões de ajuda, movimentos, ONGs, tcharará, só não consegue ficar rico. Mas está sempre ajudando esse pessoal. O que é que a gente vê nisso aí? Né? Karma?
Isso. Ele está fazendo o quê? Um resgate. Agora está fazendo um resgate de forma maravilhosa. Está resgatando o irmão, possivelmente o mesmo irmão. Possivelmente, não quer dizer que seja, porque quando o seu regredido, né, o seu cliente, não reconhece as pessoas que estão na vida dele do passado, mesmo que você saiba, você não diz. Você só vai trabalhar esse reconhecimento se o seu cliente levantar, se não, deixa para lá. Se não veio para ele, é porque não é para ver. O sistema de defesa do ego dele não permitiu. Então, a gente deixa quieto. Então, ele trabalhando com esse irmão, ele está trabalhando com ONGs, ele já trabalhou na PAI, com crianças com problemas. Então, ele está fazendo o resgate dele. De boa. Qual é desse resgate, qual é a parte negativa? Ele nunca consegue ter o dinheiro que ele já teve um dia e que ele usurpou do próprio irmão. E aí, para ele, né, o retorno que ele deu, que foi muito esclarecedor, que eu não sabia nada disso. Ele só me mandou a demanda, a gente fez o trabalho, e aí ele, depois é que ele disse, minha vida é assim, 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 assim. Tá certo? Aí, então, esse autoconhecimento faz com que a pessoa perceba o quê? Não, eu tô liso, tô duro, eu não consigo ficar rico porque eu fiz aquela porcaria lá atrás. E quando alguém diz assim, eu não vou fazer regressão não, porque sei lá o que eu fiz, eu digo, possivelmente você foi uma desgraça total, querida. Porque se tu não presta para nada hoje, tu vai prestar 300, 400 anos atrás, como é que você estava? Claro que eu não vou dizer isso, estou brincando, né? Mas assim, aí eu digo de uma forma mais doce, ó. Nós somos seres que estamos em evolução, meu amor. Se hoje somos cheios de equívocos e ainda não nos dedicamos ao bem, ao amor ao próximo, é claro que como crianças, porque nós éramos muito mais crianças, muito mais animalescos, até porque era necessário para a nossa sobrevivência, é claro que nós cometemos alguns deslizes. Os deslizes é matar uma aqui, estrupar outra ali, tocar fogo, essas coisas todas, né? Mas tudo bem. Aí também a gente ajuda também na reforma íntima da pessoa. Ai, meu Deus, eu fiz isso com meu filho. Ah, mas o importante é você estar fazendo o quê agora? Então, vamos trabalhar para isso. Você conhece a causa dessa relação complicada? Porque você era assim, assim. O que é que você traz de lá que você pode modificar? Vamos modificar. E a vida vai se tornar melhor, gente. Porque uma das coisas da gente ser bom, boazinha, bestalhada, que o pessoal pensa que você é abestalhado, é que nós não nos metemos com muita confusão, nós não brigamos por muitas coisas, e as coisas vão correndo, e mesmo sem você fazer nada, parece que as coisas se encaixam da melhor forma possível, criamos menos atritos, menos conflitos, se não enchemos a cara e somos felizes nos sábados, das baladas à noite, sei lá como é que chama isso hoje, mas também a gente não curte, né, a dor de cabeça de ter bebido muito na noite anterior. A gente não se envolve com muitos problemas. Outra coisa é que a gente faz com que as pessoas tenham sentido para a vida. Quando a pessoa chega, como no caso, eu desconfio que tem encarnação, mas não acredito não. E ela vê que ela é esse fio, ela compreende que ela está no processo de evolução. E que se hoje está passando por uma dificuldade, resolver essa questão, nos próximos momentos, ou numa próxima, né, vivência, ela já venceu, aquilo vai ser mais fácil. Esse rapaz que não queria ganhar dinheiro e não conseguia, sempre se via envolvido com essas questões e com o irmão, ele se apacentou, o coração dele disse, agora eu compreendo, ficou mais fácil viver. Então, vê só, a gente pode ajudar essas pessoas aqui, ó. O que você veio fazer? Qual é a tua missão? A maioria das pessoas pensa que é ser Madre Teresa de Calcutá. Não, gente. Às vezes, sua missão
É só trabalhar numa ONG para cães abandonados. Aí, só isso. É, querido. Você matou muito cachorro, gato, carrapato. Você fez muita magia com sapo. Costurou a boca do sapo vivo. Agora ele é um cachorro. Vai cuidar do teu sapo ali. Porque o divino, o Pai, é Pai de todos. E uma vez, quando lá nos começos das minhas caminhadas, alguém me disse assim: Olha, querida, Deus gosta tanto de você como da vaca que pasta ali, porque vocês dois são criação dele. Um mais desenvolvido, mais velho, já chegou à humanidade, e outro ainda está lá, o princípio espiritual está lá animando a vaca. Então, às vezes, a nossa missão é só isso. E você acordar as pessoas que a missão dela é ser uma boa mãe. A missão dela é cuidar dos pais idosos que ela já abandonou diversas vezes. A missão dela é estudar para ensinar outros a lerem. Porque em alguma vida, em algum momento, ou ela se comprometeu com isso, ou ela impediu que as pessoas crescessem. Então, às vezes, a missão de vida é muito pequena para quem olha, mas é muito grande para ela. E você pode fazer tudo isso com a terapia de vidas passadas. É muito bonito. É muito bonito, muito emocionante. Ai, surpresas na terapia de vidas passadas. Gente do céu, e como é surpreendente. É cada coisa. Então você tem que ter jogo de cintura, criatividade, mas principalmente amorosidade. Não, não é comum não, tá? Isso não é comum não, mas, por exemplo, você está fazendo uma regressão e aí surge uma personalidade que não é da pessoa. Isso no curso eu fiz até há pouco tempo, semana passada. A gente fez como uma forma de mostrar que pode acontecer, né? Então a gente foi catucar, a gente foi buscar lá e trouxe para a terapia, né? E aí nos chegou um dos, você pode chamar de entidade, você pode chamar de personalidade intrusa, você pode chamar de dupla personalidade, sei lá o quê, né? Tem vários nomes. Só que ela se apresentava como uma pombagira, que estava no campo da pessoa com uma pombagira. E aí eu perguntei o nome dela, aí ela disse Mulambo, né? Essa é conhecida, né? A Maria Mulambo, que na realidade as pombagiras não são uma só, é uma legião, é uma egrégora, é um grupo. A mesma pombagira de 200 anos atrás não é a mesma pessoa hoje. E aí ela, já sem aquela posição agressiva, né, de defesa, porque a maioria das pessoas que agridem é porque elas já foram muito agredidas. Então, quase sempre a agressão é uma defesa. Então, você receber uma pessoa dessa, uma entidade dessa, né, uma personalidade dessa, que já vem achando que vai ser mal recebida, porque, em geral, eles são mal recebidos nos centros espiritualistas, nos centros kardecistas, porque são considerados seres inferiores, entidades até muitas vezes negativas, porque eles trabalham com coisas terrenas, né? Fazem demandas terrenas. E aí, essa pessoa que chegou, né, a Maria, eu atendi ela muito bem, levei em consideração o que ela tinha para nos ensinar, fiz perguntas para saber por que ela estava ali, se orientando assim, qual é a energia que ela utilizava para estar, como uma entidade ancorada ali, o que é que ela queria. Aí a primeira, eu queria não, ela, né,
o cavalo, a pessoa que tinha feito uma evocação de proteção. Então, ela veio. Então, eu fui chamada para proteger. Eu não estou aqui como obsessor de ninguém, fui chamada para proteger. Isso já tira muito, né, daquela percepção que as pessoas têm, que essas entidades, Exu, Pombagira, tem outra que é bem interessante também, Marabu, são inimigos dos que estão com ele, não são. E uma coisa bem interessante também, né, que eu perguntei a ela se ela podia nos ajudar nos estudos, ela disse, vocês que estudam, pensam que sabem muita coisa do lado de cá, não sabem nada. Eu disse, realmente, que é? Eu disse, você que está do lado de lá, do outro lado do véu, sabe muito mais do que eu. Você está vivendo o outro lado. E aí ela riu, porque ela foi acolhida nos seus saberes. E a partir desse acolhimento, né, respeitoso, tudo você tem que ter respeito, ela nos deu uma informação muito interessante. Eu disse, você não fez, você sabe que já morreu, né? O corpo físico morreu, eu sei. E você não fez a passagem, não foi para o mundo espiritual? Ela disse, fui, mas eu não gostei. Voltei. Foi para alguma zona infernal? Não, eu prefiro trabalhar aqui. O que vocês não sabem é que a gente pode trabalhar lá e trabalhar aqui. E aí eu me remeti a uma literatura kardecista. Tinha um senhor que estava lá no nosso lar, e ele foi fazer uma queixa. E o nosso lar é um lugar já razoavelmente bom, né? Para quem saiu do umbral pesado, é uma casa de repouso, um hospital, mas um lugar belíssimo. Você sair, por exemplo, do Vale do Suicida, por nosso lar, nossa mão é upgrade. Então, ele foi reclamar lá porque ele era um homem e tinha as necessidades de homem. E ali não tinha nenhuma, gente. Então, o cara estava numa boa, certo? Num lugar bom, sendo atendido, socorrido, alimentado, limpo, mas não estava para ele o sexo. Então, não estava completo. E aquela pombagira, ela me disse mais ou menos isso, tipo assim, ela é monótona, aqui não. Aqui eu trabalho, eu ajudo, eu faço as coisas e eu gosto mais daqui. Já fui para lá, mas voltou. Então, exatamente, foi para um plano, né? Eu quero estar, porque ela está entre muitos, mas não se adaptou e voltou para cá. E você vai encontrar, né, muitas entidades e pessoas que desencarnaram e continuam no nosso mundinho, às vezes afetando os nossos clientes, porque simplesmente não querem sair daqui, porque é aqui que está o prazer delas. Essa é uma das surpresas. Né? Ou então você pegar um cliente que vem cheio, bora botar uma questão, uma senhora púdica, religiosa, e aí você vai para a regressão. Uau, Maria Madalena perdia feio para ela. Gente, ela era o cão, chupando manga baixadinho. Virada, dona de prostíbulo, né? Uma batedor de carne humana. Levava jovens, crianças, meninos, meninas para prostituição. Então, é uma surpresa, né? E aí essa pessoa vem calma, tranquila, não consegue ter relações afetivas, amorosas, sexo nem pensar, é uma coisa suja, mas se morde toda pela maçã da Eva. A Lilith dela se bate, a sombra que é sexo, que é carne, porque há outras memórias estão vivas. Mas só que lá você volta para a vida, e como é que essa pessoa morreu?
na miséria de sífilis, enlouquecida, deformada, cheia de pústula, abandonada. E aí ela diz, que vida eu levei. Quantas crianças, mulheres, jovens eu levei para essa mesma vida. Que monstro sou eu. O sexo é imundo, a carne é podre. E quando ela morre e reencarna, o que é que ela faz? Né? Entra na casinha da tartaruga religiosa e dali ela não quer sair. Só que aí sai de um extremo para outro e todo extremo é desequilibrador. E, gente, quando essa pessoa se encontra, vê só o babado, se encontra naquela condição de prostituta, para uma pessoa que acha que é assim com a Virgem Maria, olha o choque. Não só o choque para ela, o choque para você que nunca esperar que Dona Mariazinha fosse Madalena, arrependida. Então, trabalho. Então, a gente vai encontrar muitas coisas desse tipo, né? Tu vai encontrar, às vezes, coisas bem simples. Né? Aquele pai que adora a filha, que fica pensando que vai ser dela, né? Que vê ela sair, tem medo que aconteça alguma coisa, vai para o passado. Ah, ele foi o marido dela. Então, hoje ele ainda traz os requisitos de que, eu não sou só o pai. Ele era apaixonado por ela. Então, todo esse trabalho psíquico também ele tem que ser feito, nessa ressignificação de papéis. O que você foi é uma coisa, o que você é outra. Tem uma história na literatura também bem legal, de uma mulher que viveu nos Estados Unidos, ali no Velho Oeste, e ela estava com os filhos em casa e teve um ataque de índios. Os índios começaram a cercar, ela tapou a boca do bebê para o bebê não chorar, para não serem denunciados. O bebê morreu sufocado e os índios entraram de qualquer forma e mataram todo mundo, estruparam e mataram todo mundo. E depois essa mulher, na atualidade, era enfermeira e, por acaso dos acasos, certo? Chega um rapaz com crise de asma e quem era? Quem é que trazia aquela crise de asma aqui? Faltava ar. O filho dela. Ai, que bonito, né? A mãe reencontra o filho. Não, eles se apaixonaram e se casaram. Não sei se foram felizes para sempre, mas que se casaram, se casaram. Então, assim, a ressignificação. Nossa, mãe, eu estou dormindo com meu filho. Não. Você trocou de roupa. Era só uma roupa. Era a roupa da mãe, ele era a roupa do bebê. Agora são outras roupas, são outras histórias. Tem que viver tudo. Então, vai ter essas surpresas, sim. Certo? Descobrir o seu cliente, descobrir que ela é que era a mãe da mãe, em outra encarnação, as sacanagem que ela fez, as maldades, por isso que essa relação conturbada. E, gente, é muita história para muito trabalho. Criatura, a garganta aqui está seca e vocês não estão falando nada, né? Estamos só admirando as histórias aí, vai uma E as melhor do que a histórias, outra. as histórias de regressão são bem legais. Lembrar e reviver na TVP, né? É a chamada revivência. O sujeito não apenas recorda. Por isso, quando você entra na hipnose, seja hipnose positiva, que a diz que hipnose positiva não é hipnose, né? Seja hipnose tradicional, seja mesmerismo, eu acho que vocês fazem a diferença, né? Tem a hipnose de sugestão, tem a hipnose falada, agora você vai relaxar, 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 e a pessoa vai se embora, né? Aí a hipnose mesmérica é aquela obtida pelos passes, né, de Rochas, Albert de Rochas, ele descobriu que ele conseguia fazer através dos passes mesméricos a pessoa ir para o futuro, olha, para o futuro, gente, e também para o passado. Só pelos passes mesméricos. Você pode fazer também pela fascinação do olhar. Né? Tem gente que olha para você, se você
for suscetível, se ele olhar muito para você, você entra em transe, é o maior barato. E tem os outros tipos de hipnose não verbal. Seja qual for que você utilizar, certo? A pessoa vai para a lembrança. Ai, Jesus, então eu vou para uma vida passada. Não, gente, você não vai para canto nenhum, porque você não sai da maca, você não sai da cadeira, você não sai do divã, você está ali. Você adentra uma memória profunda. Ai, quer dizer que eu só vou lembrar, sim e não. Existem pessoas que vão fazer a revivência completa. Elas vão estar lá. Elas vão se vestir feito personagem. Elas são aquela personalidade. Então, elas sentem tudo, ouvem tudo, todos os sentidos físicos que ainda existem, né? Daquela personalidade, elas vão passar. Então, se elas levarem um tiro, elas vão sentir a dor. Se elas tiverem a cabeça decepada, elas vão sentir. Se algum animal atacar e rasgar o corpo dela, ela vai sentir tudo. Tem umas pessoas que só vão ver, como se estivesse assistindo um filme. Tem outras que vão só sentir. Outras que vão só intuir. Ah, eu sei que está acontecendo alguma coisa e é horrível. E você tem que aproveitar tudo que elas trazem. Agora, só lembrar, não. A pessoa que assiste uma vida passada como se fosse um filme dissociado dela, só vendo o filme, não vai funcionar, gente. Mesmo que ela veja aquela vida anterior como se fosse uma tela de cinema, ela tem que sentir. Porque a TVP está baseada na revivência, ela tem que reviver as sensações. Quanto mais sensação ela tiver, melhor para a sua sessão. A Maga aí, a Socorro diz que eu sou maléfica, né? Porque tem umas técnicas na TVP que a gente faz assim, a gente leva a pessoa para a morte. Ai, meu Deus, fala, Manu. Ele não disse, ele não disse que você era maléfica nunca. Tira isso aí que não foi palavra minha, não. Eu acho que a certas horas, dependendo de cada caso, tem pessoas que eu já tive uma cliente que ela não suportou, eu tive que trazer, né? Mas falando, eu estava falando ali da mulher que se apaixonou pelo filho, eu tenho uma cliente, quando eu fiz a regressão, ela não acessou, ela acessou várias vidas em uma única regressão, e eu vi todas elas, mas teve uma que ela não viu. Um do pai adotivo dela foi o cafetão dela. E ele hoje, ela é uma mulher extremamente sensual, bonita, e ele olha ela como uma filha. É bem interessante. Porque na técnica de regressão, quando a gente leva a pessoa para a morte, né, e ela tem uma morte terrível, você tem que. Ela começa a ter a catarse, a sentir, a chorar, a chorar. Pronto. Você volta de novo para a regressão, para esse mesmo momento, e volta, e volta, e volta. Ah, para fazer a pessoa sofrer? Ah, você é sádica. Não, é porque aquele material ele tem que ser desbastado. E você só sai da morte depois que ela consegue falar com calma e tranquilidade sobre o que aconteceu. Pois não, Wilson? Essa técnica está ligada àquela rebirthing, que é renascimento que vai fazendo, ou não? Olha, eu não trabalho com renascimento. Nunca trabalhei, então seria infeliz da minha parte fazer algum tipo de comparação. Né? Mas a gente sabe que, no final das contas, tudo é muito parecido, né? E você vai encontrar práticas em diversas técnicas, em diversas práticas bem parecidas, mas eu não sei te dizer isso não, Wilson. Talvez você saiba, já trabalhou com renascimento? Não, parece ser muito próximo, né, do que foi feito, né, pelo que eu vi, né, eu não conheço, né, profundamente, só estudei um pouco, né, mas parece muito relacionado, né,
com rebirding, né? Uma técnica de renascimento que é usado, né? Você vai revivendo, né? Para ir limpando, né? Expurgando tudo aquilo, né? Então, tem várias técnicas, né? Elas se concluem, né? Vai tendo aquela movimentação, né? Que tudo se torna, no fim, te fala tudo da mesma coisa, né? No final, né? O resultado se torna muito próximo, né? Por isso que eu estava vendo, né? Lembrando, né? Eu estava lembrando até isso daqui, até ontem, sobre isso. Ó, interessante. É por aí, eu também concordo. Concordo contigo, menino, concordo. Pois não, Socorro. Socorro, levantou a mão. Todo, é, é isso mesmo. Toda técnica, ela pode ter um nome diferente, mas toda leva para um caminho, que é a cura. Pode ser aromaterapia, cromoterapia, terapia floral, leitura psíquica, leitura de chakra, pode ser mesa radiônica, que você utilizar. Terapia de vidas passadas, eu acho que talvez a terapia de vidas passadas ela é bem mais rápida. Como já fizeram comigo, então a gente acessa rápido, entende e ressignifica e resolve aquilo ali. A mesma que eu falei que eu tirei do trânsito, é porque foi na forma amorosa. Ela estava lá no sofá da loja. Aí, quando eu vi que ela estava entrando e não estava ficando bem, aí eu tirei ela, acalmei, porque eu não podia trabalhar na frente dos outros, né? Aí teria que ser em um lugar fechado. E eu nem tive a intenção de levar ela. Ela fez tudinho. Eu estava dando um passo magnético nela, né? E ela entrou em transe e foi para o lugar. E ela estava meio desesperada, não podia trabalhar na frente de ninguém. Aí eu trouxe ela de volta, deixei ela num lugar bonito, para não trabalhar aquilo ali. Aí, um exemplo de entrada de transe através de passes. Ok, então a gente faz isso, né? Não é só lembrar, mas é reviver. Todo o material energético das emoções e pensamentos que estão lá presos devem ser enfrentados, certo? Desbastados e depois ressignificados. Não é só também você reviver. Quando a pessoa traz, ela tem que ter aquele momento de conversação terapêutica. Como é que eu coloco isso dentro da minha vida hoje? Hipnose na terapia de vidas passadas. Tem pessoas que dizem que não existe hipnose na terapia de vidas passadas. Aí você vai lá para a técnica da pessoa e é sugestão em cima de sugestão, gente, pelo amor de Deus. Só se você for um completo, assim, hipnóticas. Todos, até hoje, todos os que eu estudei, as escolas e os terapeutas, de uma forma ou de outra, eles usam hipnose, sim. Então, hipnose da TVP, tem ou não tem? Tem. Na minha humilde opinião, e eu estou dizendo aqui, tudo que eu digo aqui é o que eu acredito hoje, amanhã eu até posso mudar. E não sou portadora da chama da verdade. É a verdade que eu tenho agora para dar. É o que eu repasso. Às vezes repasso coisas que não concordo, mas é uma visão que eu acho que todo mundo deveria saber. Uma, duas, três visões diferentes e a pessoa escolhe aquela que lhe fizer mais sentido. Então, para mim, sim, todas as técnicas, todas as escolas que eu estudei utilizam de alguma espécie de hipnose. Hipnose clássica, hipnose de sugestão, hipnose não verbal, mesmerismo, fascinação, até em aplicações de Reiki, algumas pessoas têm condições de acessar vidas passadas, dependendo de quem está aplicando e quem está recebendo. Então, faço ou não faço hipnose na minha clínica? Faça sim, seja bom naquilo que você faz. Existem as induções mais longas, existem as induções rápidas. As induções rápidas
hipnose de palco, hipnose de rua, hipnose de diversão. Eu já fiz hipnose de rua, é muito divertido. A gente ia para o centro da cidade do Recife, no Marco Zero do Recife, o grupo, e fazer hipnose de rua com gente que eu nunca tinha visto, nem mais gordo, nem mais magro. E é um excelente treinamento para os meus alunos de hipnose. Agora, a hipnose na clínica, uma coisa mais de você iniciar um relaxamento. Você pode, e eu vou ensinar para vocês, né? O relaxamento do homúnculo, que são aquelas partes do corpo que a gente tem mais percepções sensoriais e que a gente vai embotar com as sugestões hipnóticas. Aí você relaxa a pessoa fisicamente. Depois você tem uma técnica de relaxar mentalmente. Depois você vai criar a entrada, você pode criar um lugar seguro para onde o seu cliente pode se remeter se ele tiver algum choque durante a regressão, ou até utilizar depois a técnica, num caso de uma crise de pânico, de ansiedade. Depois você vai aprender a utilizar uma técnica ou duas de entrada na regressão. Aí pode ser de diversas formas, às vezes a pessoa gosta muito daquela simbologia da porta, da escada, né? Tem a do Christus, a subida e a descida, né? Tem que você se jogar lá do 13º andar. Tem várias entradas. Você vai utilizá-las de acordo com o seu cliente. E para isso, a gente, antes de fazer a hipnose, a gente vai fazer uma anamnesezinha. Por exemplo, eu vou fazer o relaxamento, aí eu começo na praia. Mas a pessoa morre de medo d'água. E foi errado. Então, vê o que é que teu cliente gosta, ou então não fala. Agora você está na praia, mas eu detesto praia. Agora você está no campo, mas eu tenho medo de cobra. Aí você pode mudar isso. Agora você está num lugar muito bonito. Um lugar muito tranquilo. Um lugar muito seguro. A gente vai aprender também a utilizar essa linguagem hipnótica. Até a forma de você falar é hipnótica. Ou não. Ok, gente. Deixa eu mudar aqui a configuração para ver você. Ok. Então, agradecer a presença, né, de todos. Muito obrigada. Assim, gostaria que vocês dissessem alguma coisa sobre essa aula. Oi, a Débora, a gente está vendo a Débora ali. Quase vendo. Agora está vendo melhor, que ela está contra a luz. É uma jovem mulher, muito bonita. Boa noite, querida. Certo? Se vocês pudessem dar um fechamento, eu sempre gosto que as pessoas falem. Eu gosto muito da participação. É por isso que eu digo, eu não gosto de minhas aulas em plataforma. Eu nunca teria conhecido o Wilson. E já aprendi um bocado de coisa com o Wilson, viu? O Wilson já me ensinou muita coisa. Esse cara sabe muita coisa. Ele caladinho aí assim, mas ele sabe muito. Né? E agora conhecendo o Carlos, a Débora e a Tati. Então, bora lá? Um segundinho para Carlos, um para Socorro, um para Wilson, um para Débora e a Paty eu não estou vendo. Pode começar, Carlos? Em primeiro lugar, gratidão pela oportunidade. Tá? Como muitas coisas que acontecem nessa minha caminhada de terapeuta holístico, são alguns cursos que acabam o universo nos jogando, né? E eu acredito que fui premiado pelo universo poder participar e conhecer esse trabalho maravilhoso que você tem proporcionado aí para as pessoas. Gratidão. Gratidão. Corrinho. Eu sou suspeita de curso dela, então, se quiser, só em mim, também não posso falar. Eu sei que a minha irmã é um poço de conhecimento, onde eu sempre estou bebendo, aprendendo, todo dia com ela, e cada curso que ela faz nunca é igual ao outro, portanto, eu sei que no outro eu vou aprender uma coisa que eu não sabia. Gratidão.
Oi, meu querido. Aprendendo muito, né? Como sempre, né? Como nos outros cursos também, né? Que eu fiz com você. Gostei muito, né? Muito esclarecedor, né? Consigo ir realocando coisas que eu aprendi em outros locais, né? Ou estou, né? Revivendo, né? Que algumas vezes nós estamos no nosso ciclo, né? Pode ser até que eu vi isso, né? Em vidas passadas e agora está vindo o clareamento, né? Estou revendo, né, o que já sabia, mas foi muito esclarecedor e importante. Gostei muito, parabéns. Obrigada, meu amor. A Débora não pode falar, senão as crianças acordam. Tá certo, Débora? Muito obrigada pela sua presença. A Paty, né? Até a próxima aula. A Paty está com a fechadinha aí, eu não sei, né? Se ela tá, se ela não tá. Então, gratidão a todos. Eu gostaria de pedir a vocês a autorização para deixar essa aula aberta lá no meu YouTube, pode ser? Né? Não teve nenhuma questão pessoal. Se tivesse, eu cortaria, mas não teve nenhuma questão pessoal. Eu vou deixar lá essa aula aberta, e de vez em quando eu tenho que alimentar meu YouTube, de vez em quando. Ok. Obrigada, Paty, querida. Então, até a próxima, gente. Espero que estejamos na outra. Beijo de Tá? luz. Beijos de luz.